Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maurício e estou aqui com vocês hoje para continuar o estudo da estatística. E hoje a gente tem uma aula bastante tranquila, que é uma aula que fala de gráficos. E esse é um tema que você já está bastante familiarizado, desde o ensino fundamental, nas suas leituras aí diárias, no jornal, na televisão ou jornal impresso, você sempre se depara com um gráfico na sua frente. E para que serve um gráfico? Gráfico, basicamente, é um jeito diferente de eu te apresentar uma informação. Então, por exemplo, nessa situação, problema que eu te trouxe, eu te apresento aqui o número de salgados vendidos em uma lanchonete. E eu estou te apresentando essa informação aqui com essa tabela. Tá? E essa tabela mostra o mês e a quantidade de salgados que foram vendidas naquele mês. Então, em março, 1.800 unidades, em abril, 3.600, em maio, 7.200 e em junho, 5.400 unidades desse salgado. Bom, então você entendeu o que aconteceu, está bastante claro aqui. Só que essa mesma informação eu posso te apresentar na forma de um gráfico. Tá? E esse gráfico já é autoexplicativo. Então, esses dois exemplos aqui, que são os gráficos que eu chamo de gráficos de barras, como é que ele está apresentando essa informação? Bom, você precisa primeiro se ligar o que está sendo representado em cada eixo. Então, aqui, esse eixo indica o mês e esse eixo indica a quantidade. Procura o mês que você está interessado e vê qual é a altura dessa barrinha. Então, por exemplo, no mês de abril, essa barrinha tem altura 3.600. Então, foram vendidas 3.600 unidades de salgado. Já em junho, essa barrinha está a 5.400 de altura, então foram vendidas 5.400 unidades desse produto. Então, esse gráfico e esse é a mesma coisa, exceto por essa rotação, porque agora você está representando o mês no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal. Tá? Mas você lê do mesmo jeito, você só vai olhar para o outro eixo agora. Então, o mês de junho, a barrinha ela tem esse comprimento aqui, no 5.400. Então, foram vendidas 5.400 unidades no mês de junho e por aí vai. Então, gráfico de barra bastante intuitivo. Agora, esse gráfico de baixo, que também é uma outra maneira de representar a mesma informação, é o que eu chamo de gráfico de segmentos. E como é que eu construo um gráfico de segmentos? Bom, você pode colocar nesse plano cartesiano, nesse aqui, eixo mês e eixo quantidade, você pode colocar esses 4 pontinhos aqui, que indicam qual é a quantidade para cada mês, e aí você liga esses pontos através de segmentos de reta. E repara que esses segmentos de reta te dão uma ideia de continuidade. Então repara, de março para abril teve esse aumento, reta crescente, não é isso? Depois de abril para maio teve um outro crescimento e depois de maio para junho teve esse decréscimo. Então repara que, diferentemente da barrinha, o gráfico de segmento te dá uma ideia de continuidade, o que é algo que acontece para esse problema. A lanchonete ela vende salgado todo dia, por exemplo, de segunda a sexta. Então ela está vendendo de uma maneira contínua, ela não vende só no primeiro dia do mês, por exemplo. Então, embora as mesmas informações estejam sendo representadas, aqui eu tenho uma ideia melhor da continuidade do problema. E aí uma pergunta que eu posso te fazer é a seguinte, será que tanto faz o gráfico que eu vou escolher? A resposta é não. Na verdade, a resposta é depende da tua situação. Para esse problema aqui, eu não vejo agora muita diferença dos 3 gráficos. A gente pode usar qualquer um deles que o leitor vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Inclusive a tabela você pode usar, Agora, e se eu mudasse um pouquinho o problema? Imagine que, em vez de salgados, fossem pessoas, fossem candidatos e a respectiva votação deles. Então, só para a gente não ter que escrever de novo aqui, imagine aqui, Maria, Abraão, Maiara e Júnior. Tá? São as 4 pessoas e as 4 votações aqui. Como é que eu representaria isso? Bom, você pode falar, Maurício, vai ficar igual, Vai ficar a mesma coisa aqui, eu só vou mudar a palavra mês para pessoa, para candidato. Legal. Então, esses dois aqui, realmente, concordo com vocês, ficariam iguais. Tá? Agora, eu já não acho que seria muito legal você usar o gráfico de segmentos para essa situação. Porque, imagina aqui, Maria, que eu tinha falado, Maria e Abraão. Teve um aumento da Maria para o Abraão. Tá, mas isso quer dizer alguma coisa? Teve um aumento da Maria para o Abraão? Se eu trocasse aqui, teria um decréscimo. Mas o que isso está querendo dizer? Ou isso realmente importa, quanto que aumentou de um para outro, ou o que importa é o quanto cada um teve?
verdade, o que importa aqui é o que cada um teve, né? Agora, se eu fosse construir um outro gráfico, né, que aí eu fosse falar da evolução das intenções de voto da Maria, né? Então, a Maria, no primeiro mês lá, tinha 20% das intenções de voto, subiu para 25%, ficou estável no 25% e depois caiu para 15%. Aí seria super válido eu usar esse tipo de gráfico, e é inclusive esse tipo de gráfico que você costuma ver na época de eleições, né? O que a televisão mostra, né? Vê o candidato, tem aqui os segmentos, como é que estão as intenções de voto, como é que elas estão evoluindo. Então, vai depender da situação, do problema que você tem, a escolha desse tipo de gráfico, tá certo? Bom, então, além desses 3 tipos, eu queria também falar para vocês na aula de hoje sobre um outro tipo que é bastante comum, que aparece com bastante frequência, que é o gráfico de setores. Vamos dar uma olhada lá? Bom, segunda situação, problema. Aqui a gente tem o resultado de uma eleição. Então, eu tenho aqui os 3 candidatos, A, B e C, e as respectivas votações, tá certo? E agora, né? O que esse gráfico de setores me mostra, né? E como é que ele costuma ser apresentado? Esse é um tipo de gráfico que não se preocupa muito com as frequências absolutas, com esses valores aqui, 80, 60 e 20. Geralmente não é nem isso que é mostrado aqui, né? O que importa agora para mim é a frequência relativa, que é o que eu vou colocar aqui na terceira coluna. Maurício, o que é frequência relativa mesmo? Vou te lembrar agora. Caso você tenha esquecido aí, você também pode voltar nas aulas passadas que eu já te expliquei esse conceito. Mas a frequência relativa mostra, em relação ao total, quanto que esse 80 representa. Aí costuma vir em porcentagem isso. Tá? Primeira coisa é eu identificar quantos eleitores eu tenho. Então, 80 mais 60 mais 20, vai dar 140 mais 20. Eu tenho 160 eleitores, de tal forma que a votação do A, 80 sobre os 160, vai dar 50%. Então, só você ver o resultado dessa fração aqui, 80 sobre 160, vai dar 50%. Agora, os 60 sobre os 160, essa continha aqui vai dar 3/8, que vai dar 37,5%. E os 20 aqui do candidato C, 20 em 160, a porcentagem vai dar 12,5%. Bom, e se eu não errei conta, essa soma aqui tem que dar 100%, né? E é o que está acontecendo aqui. 37,5 mais 12,5 dá 50. Com esse 50 aqui de cima está fechando 100%. E agora, o que eu vou fazer, né? Esse gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza, você vai agora distribuir essa pizza para esses 3 candidatos, obedecendo essas proporções. Então, por exemplo, o candidato A vai ficar com 50% da pizza, ou seja, metade desse círculo aqui, né? Ele vai ter um setor circular que corresponde à metade do círculo total. Então, eu preciso desenhar aqui um semicírculo. E não vai importar muito a posição que você vai colocar. Eu vou colocar esse semicírculo aqui, ó. Bom, vou pegar um diâmetro aqui, vou pegar, por exemplo, esses 2 pontos que estão diametralmente opostos e vou pegar metade desse círculo. Então, eu vou pegar a metade de cima, tá? Essa metade de cima aqui, vou só dar uma achurada aqui rápida. Imagine que isso daqui represente o candidato A. Então, você pode colocar ou o A aqui dentro, ou colocar uma setinha aqui e indicar A, tá bom? Vamos ver se fica legal aqui, ó. Candidato A. Aí, geralmente, isso vem acompanhado ou com a frequência relativa, de 50%, ou até mesmo com a frequência absoluta, 80%. Né? Bom, vou colocar aqui 50%. Então, metade aí da pizza ficou para o candidato A. Agora, e para os outros 2 candidatos? Qual pedaço da pizza que lhes cabe? Bom, eu selecionei alguns valores que são fáceis de você trabalhar mentalmente. Repara só. O 37,5 é o triplo do 12,5.
né? Então, é claro que a área desse setor aqui tem que ser o triplo da área dessa. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar esse setor que restou, vou dividir em 4 pedaços iguais. Então, ó, dividir aqui em 2, vou agora pegar metade da metade, dividir esse arco em 4, vou pegar 3 pedaços para o B e vou pegar um pedaço para o C. Aqui está o centro do meu círculo. Vou traçar, por exemplo, aqui. Ó. Então, esse setor menor que está na minha direita vai indicar o candidato C, que teve 20 votos. Então, teve 12,5%. E o restante ficou para o candidato B, tá? 37,5%. Então, esse gráfico aqui te mostra o mesmo que essa tabela. Então, só que de um jeito diferente, né? Você consegue olhar rapidamente aqui e ver que o candidato que teve mais voto foi o A. Bom, agora você deve estar se perguntando, pô, Maurício, e se esses números não forem fáceis de eu trabalhar? Né? Se, por exemplo, se eu tivesse aqui 217 votos para o A, tivesse 141 para o B e 9 para o C, como é que ia ficar esse gráfico de setores? Porque não ia ficar tão fácil assim de eu obter, né? Aqui foram tranquilos os números. Realmente, isso é uma pergunta boa. Então, para a aula que vem, eu vou trazer para você uma outra situação um pouquinho parecida com essa, só que com os números diferentes, que a gente vai ter um trabalhinho aí adicional para encontrar esses setores, tá certo? Espero na próxima, até lá.